Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós ainda vamos dar continuidade ao estudo da termologia, só que dessa vez mais voltada ao comportamento dos gases, ao estado gasoso. Vimos anteriormente um pouco do estado sólido e também um pouquinho do estado líquido, mas agora nós falaremos sobre os gases. Inicialmente vamos ver quais são as principais características de um gás. Para isso vamos ver então uma animação. Para o estudo dos gases, nós vamos utilizar aqui este simulador, que pertence à plataforma PhET, onde vocês podem acessar gratuitamente de forma online. Nós temos aqui um recipiente em que o gás estará confinado. Vamos colocar aqui esse gás através dessa bombinha. Podemos colocar esse gás mais pesado, podemos aqui colocar também um gás mais leve. Qual a diferença entre eles? A gente já nota aí que o gás mais pesado tende a se mover mais lentamente, o mais leve tende a se mover mais rapidamente. Mas uma coisa muito importante sobre o gás é que a gente primeiro observa que as suas moléculas estão bastante agitadas se nós compararmos com o estado sólido e com o estado líquido. Além disso, se eu modificar o volume do objeto, do recipiente, o gás tende a ocupar todo o volume. Inclusive, se eu destampar aqui, ele tenderá a sair, obviamente, diferentemente de um sólido e de um líquido que vai permanecer naquele recipiente. De acordo com o que vimos na animação, verificamos que as moléculas de um gás são mais agitadas e mais livres quando o comparamos com os estados líquido e gasoso. É o que a gente pode também observar aqui nessa gravura. Comparando esta imagem com as demais, observamos que o estado sólido e líquido, as moléculas estão mais comportadas e mais próximas umas das outras. Além disso, também verificamos que um gás tende a ocupar todo o recipiente em que ele se encontra, diferente do sólido e do líquido, e vão ficar lá na parte do fundo do recipiente. E também percebemos que um gás tende a escapar quando o recipiente não está suficientemente fechado, diferentemente do que ocorre com o sólido e um líquido, quando estão também insuficientemente fechados. Para entendermos melhor sobre o comportamento de um gás, vamos agora buscar analisar quais são as grandezas que precisamos conhecer durante o estudo de um gás. Vamos lá mais uma vez para uma animação para entendermos melhor. A primeira grandeza é relacionada à temperatura. Para o estudo dos gases, nós utilizaremos temperatura em Kelvin, como se encontra aqui, por exemplo. Já vimos anteriormente que a temperatura é justamente a modificação da agitação das moléculas. Quanto mais agitadas elas estiverem, através do aquecimento aí, por exemplo, a gente observa que o aumento da temperatura ocorre. Se eu diminuir essa agitação, nós vamos perceber que a temperatura também vai diminuindo. Então, temperatura é relativa ao grau de agitação das moléculas. Vimos então aí que a primeira grandeza a ser analisada é a temperatura, e a gente já sabe que a temperatura é a medida que se relaciona ao grau de agitação das moléculas do gás em estudo. Vamos ver então a próxima. A segunda grandeza que precisaremos analisar é a pressão. Nós temos aqui um objeto que mede a pressão. Veja aqui que ela permanece mais ou menos em 48, apesar de que alguns valores aqui ficam constantemente modificando. Isso porque a pressão depende das colisões, ou seja, das batidas dessas moléculas, dessas bolinhas nas paredes do recipiente. Quanto maior for o número de colisões, maior será a pressão. Vamos ver isso. Então, se eu aumentar aqui a temperatura, as colisões começam a aumentar. A gente observa também que a pressão também aumenta. De acordo com o que observamos lá, outra grandeza importante é a pressão. E verificamos também que a pressão é a medida relacionada às colisões das moléculas do gás com as paredes do recipiente em que ele está confinado. Vamos ver a próxima. Por fim, vamos falar aqui do volume, que também é importante nesse estudo, e a gente observa que o volume é, na verdade, o espaço ocupado pelo gás dentro do recipiente. Esse volume pode ser diminuído ou ele também pode ser aumentado. Por fim, verificamos também que o volume é importante nesse estudo e ele consiste na medida relacionada ao espaço tridimensional ocupado pelo gás no recipiente. Então, essas três grandezas são chamadas também de variáveis de estados. São elas pressão,
volume, temperatura, volume e pressão, chamadas então de variáveis de estado. Mas por que variáveis de estado? A gente vai entender também. Primeiro, o que seria o estado de um gás? Vamos então ver uma animação para buscar entender isso daí. Neste momento em que se encontra aqui, a gente pode dizer que esse gás está no estado 1. Por quê? Porque ele possui uma temperatura determinada, uma pressão também determinada e um volume, que é o espaço ocupado pelo gás, também determinado. Se eu modificar esses valores, por exemplo, eu vou modificar aqui o volume desse gás, a gente observe que eu já modifiquei o estado desse gás, porque eu modifiquei os valores do volume e acabei modificando aqui, pelas reações dentro do recipiente, também a pressão. Então, toda vez que eu modifico as condições do estudo do gás, eu estou modificando o estado desse gás. Se eu fizer mais uma modificação aqui, no volume e também aqui na temperatura, eu terei um terceiro estado. Segundo o que vimos lá então, o estado de um gás é o modo em que ele se encontra em determinado instante, certo? E esse modo está caracterizado pelos valores de sua temperatura, pressão e volume. Se por acaso nós modificarmos alguma dessas variáveis, o gás adquire um novo estado. Como vimos anteriormente, se mudarmos a temperatura, um novo estado aparece. Se modificarmos a pressão, isso também ocorre e assim sucessivamente. Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui um estado que eu chamei inicial, ou estado 1. E aqui nesse estado a gente percebe que ele tem uma certa temperatura, um certo volume e uma certa pressão. Vamos dizer que nesse exemplo a temperatura foi de 350 kelvins, enquanto a pressão foi de 2 atms e o volume foi de 3 litros. Então, ele passou por uma transformação. Toda vez que eu mudo de um estado para o outro, eu tenho que passar por uma transformação. E o que foi que aconteceu? Os valores, obviamente, se modificaram. A gente observa aqui que pelo menos o volume aumentou. Este era o volume inicial e agora o volume final é este outro daqui. Digamos então que os valores passaram a ser de temperatura de 350 Kelvin, pressão de 1 atm e volume de 6 litros. Então a gente observa que para este caso houve uma mudança na pressão e houve uma mudança no volume, que significa então que o gás modificou o seu estado. Por quê? Porque houve uma mudança de algumas de suas variáveis de estado. Se pelo menos uma delas for modificada, a gente diz que o gás agora está em outro estado.